Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, então vamos lá com o tema de nossa aula. Aula de número 22, aula de revisão e avaliação. Vamos então dar uma revisada no conteúdo que a gente já passou para vocês, com a finalidade então de posteriormente a gente de fato aplicar esse conteúdo. Vamos então à nossa aula. Vamos lá, gente. Falaremos então sobre a Idade Média, o período medieval e também o feudalismo. Lembrando, quando a gente fala de feudalismo e Idade Média, a gente está falando especificamente da Idade Média da Europa Ocidental. Tanto no Oriente Médio como no próprio Império Bizantino estavam acontecendo outras situações, outros fatos. Tudo ao mesmo tempo. A gente divide justamente para a gente compreender melhor cada momento em que a história acontece. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Transformações nos tempos medievais. Ao longo do período medieval, que durou cerca de 1000 anos, é dividida em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Considerava-se a Alta Idade Média o período compreendido entre os séculos 5 a 10, e a Baixa Idade Média estendeu-se entre o século XI até o século XV. Na Alta Idade Média foram formados os grandes propriedades agrícolas na Europa Ocidental, isoladas uma das outras e conhecidas como feudo. Galera, quando a gente fala de feudo, estamos falando sobre unidades territoriais. Gente, porções territoriais. Isso é o feudo. Basicamente, um feudo era composto de um castelo, que tinha ali os mansos, tá, gente? Utilizados tanto pelos senhores feudais, que eram justamente os senhores donos dos feudos, ou que se apossavam, de certa forma, dos feudos, e que existia toda uma correlação entre indivíduos. E a essa correlação entre os indivíduos, a gente dá o nome de feudalismo. Não havia um forte poder central que as governasse. E o comércio entre elas era quase inexistente. Galera, para mim aqui, gente, uma das principais características da Idade Média Ocidental é que o poder era descentralizado. Professor, existia o rei, professor? Existia, tá, gente? Só que o rei ele não reinava. O poder estava dividido entre vários senhores feudais. Por isso a gente diz, galera, que nessa época o poder político estava descentralizado. Vamos ao texto. Os servos que viviam e trabalhavam na propriedade do senhor rural produziam praticamente tudo o que era necessário para os moradores do feudo. O isolamento e a autonomia dos feudos fizeram com que muitas cidades desse período perdessem importância. Essa forma de organização ficou conhecida como sistema feudal. Galera, as cidades elas ficaram cada vez menos importantes à medida em que a insegurança começou a aumentar. E as pessoas, então, buscavam uma forma de proteção das grandes invasões, das hordas de bárbaros que estavam invadindo a Europa naquele momento. O que faziam, então? Geralmente procuravam um território que muitas vezes era cercado por muralhas. Ali no feudo ele era protegido pelo senhor feudal em troca ali de um regime de servidão, onde ele trabalhava literalmente para o senhor feudal, tá, gente? Em troca ali de proteção e de um pedaço de terra que ele pudesse também produzir para sua sobrevivência. Vamos ao texto. O que de fato é o feudalismo, professor? Enquanto os povos germânicos se fixavam na Europa Ocidental e os árabes iniciaram sua expansão pelo norte da África, diversos feudos se formavam na Europa Ocidental como consequência da fragmentação política do antigo Império Romano. Nascia o feudalismo, uma nova forma de organização política, econômica e social. Quando a gente fala de feudalismo, a gente está falando de uma organização política, à medida em que eu falo que o poder político estava descentralizado, econômica, à medida em que eu falo que a forma de produção era rural, basicamente os feudos eram autossustentáveis, e também social, à medida em que eu noto que existe uma estratificação social, em que as pessoas vivem em estamentos e, consequentemente, não existia ou praticamente não existia uma mudança nesse status entre os feudos, tá, gente? Ou seja, se você nascia em um estado, fazendo parte de um estado, a chance de você morrer era muito grande. Lembrando que a expectativa de vida era baixíssima, tá, gente?
As pessoas conviviam diariamente com a morte. Morte por fome, morte por peste, morte por guerra. Então a morte era algo corriqueiro e cotidiano para aquelas pessoas que moravam ali na Idade Média. Inclusive, um dos fatores que marcaram a Idade Média é a grande influência da Igreja, que veio com a ideia de salvação. E essa ideia era revolucionária, à medida em que as pessoas viviam uma vida muito penosa, a maioria delas, principalmente, tá, gente? Viviam uma vida penosa, conviviam diretamente com a morte. Então a igreja tinha o consolo de que se você obedecesse os princípios da igreja, quando você morresse, você ia ser salvo. E essa ideia de salvação norteou muito a mentalidade medieval e também fez com que a igreja se tornasse tão poderosa, tanto no sentido terreno, como também no sentido espiritual. Vamos conhecer a fundo um pouco mais do que foi essa sociedade feudal. Vamos lá, gente. A sociedade feudal. A sociedade feudal era uma sociedade de ordens ou estamentos, isto é, composta por camadas sociais rígidas. O indivíduo nascia e morria pertencendo à mesma camada social, com raras chances de modificar a sua condição. Ou seja, se um camarada nascesse membro da nobreza, ele iria morrer membro da nobreza, a não ser se ele resolvesse ir para o alto clero também, tá, gente? Que eram duas classes sociais que estavam ali quase coexistindo entre si. E se ele nascesse fazendo parte aí dos camponeses, ele iria morrer camponês e a chance dele ascender socialmente era quase nula. Por isso a gente fala que era uma sociedade estratificada com quase que inexistência da modificação das suas condições, tá, gente? Ser ou não dono de terras era fator que definia o lugar do indivíduo na estrutura feudal. Ou seja, gente, a unidade de medida de riqueza era a terra. Se você possuía terra, logo você era rico, você tinha dinheiro. Ou melhor, não existia. Existia, gente. Existia o dinheiro, existia o comércio, mas ele era muito fraco, quase que inexistente. Portanto, gente, a unidade de medida de riqueza era a terra. Se você tinha terra, logo você era um homem rico. Você era um senhor feudal, dono de um feudo. Vamos então agora entender um pouquinho mais como é que funcionava a divisão, a pirâmide social ali da Idade Média. Primeiro a gente tem aqui os servos, tá, gente? Que estavam ali na base da pirâmide social, que sustentavam basicamente toda a sociedade através do seu trabalho. Vamos lá. Os servos, mais adiante, vamos lá para a gente entender um pouco mais. Os que trabalhavam, tá, gente? Seguindo adiante, acima do servo na escala social, estava a nobreza, que eram os bem-nascidos, os donos de terra, os grandes senhores feudais e até mesmo os cavaleiros, tá, gente? E acima dele, para a gente entender um pouco mais, estava o clero. Quem era o clero, professor? O clero eram as ordens religiosos, os clérigos, tá, gente? Que basicamente eram o alto clero, os sacerdotes, os cardeais, os arcebispos e até mesmo o papa fazia parte ali do clero. E acima de todos eles estava basicamente o rei. Gente, a gente pode dizer que a sociedade era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era justamente os camponeses, tá, gente? E a gente vê que tanto o primeiro como o segundo estado, eles eram cercados de privilégios, tá, gente? Enquanto o terceiro estado, os camponeses, eram cercados ali de exploração. Vamos ao texto para a gente entender um pouquinho mais sobre as condições sociais da Idade Média, melhor, do feudalismo. Vamos entender o que eram os membros do terceiro estado, os camponeses, ou também chamados de laboratores. Grupo empobrecido que sustentava a sociedade feudal por meio de seu trabalho e dos altos impostos que pagavam. Acima deles estava a nobreza, os belatores, classe privilegiada, detentora de terras, que tinha como função, dentro da ideologia medieval, proteger a sociedade. E, por fim, a gente vai ver o primeiro estado, que era o clero, tá, gente? Os oratores, membros da igreja, que cumpriu a função religiosa, também eram uma classe privilegiada, uma vez que a igreja detinha riqueza e poder e também terra. A igreja, ao invés de pagar imposto, ela recebia o dízimo.
Portanto, a gente está vendo que também é uma classe social bastante privilegiada, tá bom, gente? E em relação aos camponeses, professor, como era a vida deles? Quais eram as obrigações que eles tinham que cumprir para com o seu senhor? A gente costuma dizer que a função do camponês era trabalhar, tá, gente? Trabalhar para sustentar a sociedade como um todo. E também, gente, através do sistema da sociedade feudal, tinha algumas obrigações para com o seu senhor. Vamos então dar uma olhada nessas obrigações e qual a aplicação dela na sociedade medieval. Os principais tributos pagos pelos servos eram: primeiro, era a talha, tá, gente? Que correspondia, em geral, a metade da produção das terras de uso dos servos, ou seja, os servos produziam no chamado manso servil, só que metade da produção era destinado ali para o seu senhor como, digamos que, uma parte do imposto devido, tá, gente? A chamada talha. Além da talha, a gente tinha outra forma de tributo dos servos, que era justamente a corveia. Era pago com um trabalho obrigatório nas terras do senhor, pelo menos 2 ou 3 dias na semana. Ou seja, ele tinha que trabalhar nas terras do seu senhor. Era pago para isso, professor? Não, gente. Era uma obrigação dele como servo, a chamada corveia. Vamos adiante para a gente entender mais uma das obrigações do servo para com o seu senhor. A gente está vendo que existia também a ideia da banalidade, ou das banalidades, que nada mais é do que o pagamento em produto pelo uso de instrumentos de trabalho e das dependências comuns dos feudos, como os moinhos, os fornos, os celeiros e pontes. Ou seja, além de trabalhar para si e ter que disponibilizar 50% do que ele produziu, além de ter que trabalhar no manso senhorial, ou seja, nas terras de exclusividade do senhor feudal, ele tinha também que pagar pelo usufruto das benfeitorias que estavam no feudo. Ou seja, se ele quisesse usar um forno, tinha que pagar para o seu senhor. Quisesse usar um moinho, também tinha que pagar. Se quisesse usar uma ponte, também tinha que pagar. E esse pagamento, galera, era em forma de produto. Beleza, gente? Vamos adiante, vamos lá. Existia também entre os senhores, tá, gente? Acho os chamados vínculos de suzerania e vassalagem. Durante a Idade Média Europeia, as relações de poder entre o rei, os senhores feudais e seus servos constituíam laços individuais de proteção e de obrigação mútua. Na ordem feudal, tá, gente? Quase que não sai. Os que ofereciam proteção geralmente possuíam um exército, eram chamados suzeranos ou senhores. O principal suzerano de um reino era o próprio rei. Abaixo do rei estavam os grandes senhores, os duques, os condes. Abaixo destes estavam os senhores com feudos menores e abaixo os cavaleiros. Gente, existia um vínculo entre a nobreza que era justamente esses laços de suzerania e vassalagem. Quem era o suzerano, pessoal? Era o grande senhor feudal. Quem era o seu vassalo? Era um senhor feudal menor que ganhava uma porção territorial do grande senhor feudal e jurava-lhe lealdade. Então, essa cerimônia, que era conhecida como homenagem, transformavam os dois senhores feudais, por assim dizer, o maior e o menor, em suzerano e vassalo. Gente, era interessante que essa cerimônia consistia basicamente em o senhor feudal sentar-se, o seu vassalo colocava a mão por debaixo da coxa dele e jurava-lhe fidelidade, tá, gente? Acontecia da seguinte forma: vamos supor que um senhor feudal tem uma grande porção territorial e ele quer, então, dividir essa porção territorial. Ele divide a porção e o camarada que disponibiliza aquela porção vira, através da homenagem, o seu vassalo, tá, gente? A Europa medieval, naquele momento, estava cheia de grandes feudos, divididos em feudos menores, com os vínculos de vassalagem bem estipulados. Vamos adiante, tá, gente? Os vassalos eram aqueles que juravam lealdade, oferecendo serviços militares aos senhores, entre outras tarefas. Quase sempre os suzeranos eram os proprietários de uma vasta área de distribuição de terras a cargos a seus vassalos, em troca de um juramento de fidelidade, ou seja, a homenagem, tá, gente? Dentro do seu feudo, o vassalo passava a ser também um suzerano, distribuindo proteção e posses. Adiante, vamos lá, gente. Os outros indivíduos, que por sua vez transformavam-se em seus vassalos, tá, gente? Então a gente está vendo
que entre os senhores feudais, a nobreza, existiam os vínculos de suzerania e vassalagem. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. A organização do feudo, gente. O feudo possuía 3 partes básicas, dos chamados mansos, tá, gente? Vamos agora, para a gente compreender um pouco mais, no que corresponde esses mansos, tá, gente? Primeiramente, a gente tem aqui o manso senhorial, que é basicamente as terras de propriedade e de uso exclusivo do próprio senhor feudal. Posteriormente, a gente tem também o manso servil, que é basicamente as terras destinadas ao trabalho dos servos, tá, gente? Dos camponeses. E também a gente tem as áreas, o manso comunal, que eram áreas de utilização ali, basicamente de ambos, tanto de senhores como de servos. Era basicamente as montanhas, as florestas, os rios, que eram utilizados tanto por senhores como também por servos. Vamos compreender um pouco mais agora sobre o poderio da igreja no medieval, tá, gente? O poder da igreja no medievo. A Igreja Católica era a instituição religiosa dominante na Europa medieval. O poder da igreja medieval estava presente, sobretudo, no controle de terras e bens, uma vez que a igreja também possuía grandes terras e grandes extensões territoriais, vindo que ela é considerada ainda hoje como uma das grandes senhoras feudais da Idade Média. A mediação de conflitos, uma vez que a igreja também, principalmente o Papa, era o grande mediador entre os conflitos entre os senhores feudais. Então vocês estão notando que a igreja tinha grande influência, tanto no que diz respeito ao poderio terreno. Vamos adiante. E influência política, uma vez que a igreja tinha uma grande relação com os governantes e também influenciava na tomada de decisão, tá, gente? A igreja atuava tanto no campo espiritual como no campo terreno, tá, gente? Vou trazer aqui agora, vamos lá adiante, vamos lá? Vou trazer agora um vídeo para a gente compreender um pouco mais como é que se dava a influência da igreja na Idade Média. Vamos então ao vídeo. E vamos falar sobre a igreja dentro do período medieval. Bom, a igreja ela vai ser a principal instituição do período medieval. É ela que vai ditar as regras do campo social, do campo político e do campo econômico. É importante atentarmos que a igreja ela vai ser a principal detentora de terras, né, dentro do período medieval. E sua expansão como instituição, né, vai ser avassaladora. É dentro do período medieval que a igreja finca, né, as estacas de seu poderio e se estabelece como principal instituição daquele período. É claro que dentro desse período vai haver muitas controvérsias, porém, é dentro do período medieval que a igreja consegue, né, estabelecer-se como principal instituição e principalmente dominar, né, todos os campos, social, político e econômico. A gente está vendo quão a igreja era influente na Idade Média e pode-se dizer que era a grande senhora feudal, a instituição mais poderosa dentre ali o mundo medieval. Mas, professor, como é que se deu essa crise que, de certa forma, levou ali o fim desse período medieval na Europa Ocidental? Vamos ao texto, vamos lá, gente. Vamos entender como é que se deu a crise do século XIV. A crise do século XIV pode ser resumida em 3 palavras: fome, peste e guerra. A fome foi resultado da escassez de alimentos provocada pela redução da produção agrícola por causa das intempéries naturais. A peste negra foi uma doença que matou milhões de pessoas e espalhou-se rapidamente pela Europa. Aos poucos, servos que ainda trabalhavam nos feudos tiveram que trabalhar mais e isso gerou uma revolta servil que abalou a estrutura feudal. As guerras entre os reinos europeus e as revoltas servis foram derrotadas pelos reis que passaram de simples chefes militares a governantes de reinos. A gente está vendo, então, que série de situações fizeram com que o panorama feudal fosse modificado aos poucos, até a ascensão de uma nova classe social dentro ali do terceiro estado, que era justamente a burguesia, que foi uma classe social dos comerciantes que começou aos poucos a ascender socialmente. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente se despede por aqui.